Olá, doutor Edgar. Trabalho como advogado, como vocês sabem, fazendo inventários e agora, mais atualmente, holding familiar, que é o planejamento sucessório familiar. Uma maneira inteligente de você evitar problemas futuros para os seus filhos. Antes de falar do assunto de hoje, eu quero lembrar o seguinte: a nossa mente ela tem um sistema chamado de reticular, onde nós prestamos atenção a determinadas coisas dependendo das situações. Então, por exemplo, se você tem um carro com placa ICR, você vai ver muitos carros com placas ICR. Se você tem um carro azul, você vai prestar atenção e vai perceber que existem muitos carros azuis. Eles não apareceram do dia para a noite, sempre estiveram lá, mas a nossa mente nos leva a prestar atenção a determinada situação. Se uma família teve um bebê, por exemplo, há pouco tempo, ela vai perceber quantos bebês estão ao seu redor, quantos casais novos estão ao seu redor, né? Se alguém vai fazer faculdade, ele vai perceber quantas pessoas existem. Então, o nosso trabalho não é diferente. Como nós trabalhamos com inventário, com a holding, a gente acaba percebendo certas coisas que passam despercebidas, porque nosso foco está nesse trabalho, nessa atividade. Então, por exemplo, essa semana saiu uma notícia importante para advogado, né? Porque gerou uma polêmica, gerou uma celeuma muito grande, que é a questão da interdição da dona das lojas pernambucanas. Essa mulher tem um patrimônio de mais ou menos 1,8 bilhões de reais, equivale ao patrimônio do Silvio Santos, para a gente poder ter uma ideia de quanto isso é grande. E essa mulher sempre viveu no anonimato, nunca se expôs, né? E 5 anos atrás ela teve um AVC e tornou-se uma pessoa absolutamente dependente. Então, antes que ela passasse por esse processo, por essa incapacitação, ela fez uma procuração para uma mulher de sua confiança, que já estava vivendo, assistindo, cuidando dela, secretariando as suas atividades, e então determinou lá naquele documento que esta mulher então deveria ser a sua curadora, né? Então surgiu a necessidade de se fazer a interdição dessa senhora, que não tem mais a capacidade mental de gerir as suas atividades, sequer da sua dificuldade física, que agora se encontra refém disso, e há 5 anos ela está numa cama e essa senhora cuida dela. Porém, também ela, na procuração que fez, ela recebeu direitos de cuidar do patrimônio desta senhora. Então isso é um valor muito grande. Aí surgiram várias situações, essa curatela foi retirada, um juiz nomeou um advogado estranho à família e causou outros problemas inúmeros. Mas o que eu quero evidenciar aqui, então, hoje, é a necessidade de nós fazermos atos jurídicos perfeitos, corretos, antecipando seus problemas. Então veja, essa mulher, ela sabia que ela poderia ter um problema, e todos estamos sujeitos a isso, a morrer, claro, primeiramente, mas também a termos um problema de saúde que nos limite mentalmente e fisicamente. Então ela anteviu isso e preparou esse documento para que a sucessão dela não fosse interrompida, para que os negócios da empresa não tivessem uma solução de continuidade. E isso está agora tumultuando os tribunais aí, esse assunto está em evidência, né, para quem é jurista, quem é advogado, quem milita nessa área. Mas eu trouxe para você esse caso, para você entender a necessidade de você fazer coisas com antecipação. Não espere surgir um evento de última hora, não espere surgir um problema
para que então você tome uma atitude que poderá ser muito tarde, talvez você não consiga fazer isso. Então planeje a sua vida financeiramente, planeje a sua vida patrimonialmente, não permita que os seus filhos vão se degladiar no futuro em torno de um patrimônio que não precisa ser tão grande como o dessa senhora, evidentemente. Né? Nós conhecemos casos de pessoas, eu já falei aqui de uma pessoa que recebeu lá um dinheiro de 5 mil reais e a irmã dela está querendo saber qual a senha do banco para tirar esse dinheiro para ela. Existem outras irmãs, então a gente percebe como esse assunto fermenta, como esse assunto é palpitante, e todo mundo tem necessidade, todo mundo tem direitos, e geralmente nós só olhamos aos direitos, não vemos as obrigações, né? Então aquela situação dessa curadora, dessa cuidadora, que fica todo um período cuidando da mãe, cuidando do pai, do irmão que seja, essa pessoa tem direitos, essa pessoa abdicou da sua vida para poder cuidar de uma pessoa, então ela tem um direito a isso, e as famílias mais abastadas podem então definir um salário para o cuidador. Quando eu digo cuidador, eu quero dizer o próprio familiar, né? Ele está ali exercendo essa função, e muitos fogem disso, muitos não querem saber, mas na hora do patrimônio, na hora da herança, eles vão brigar igual gaviões para poder tirar um pedacinho de carne. Então é necessário que a gente cuide disso, que você tenha esse patrimônio, você entenda que isso pode acontecer. Não estamos infalíveis, somos humanos. Que tenhamos um ótimo dia.